Graça e paz, galera. Bom dia em nome de Jesus. Agora já são 11h24 da manhã e hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 2 de março de 2018 e a gente está começando mais uma live. E hoje, nessa live, gente, eu vim trazer para vocês uma palavra de Deus que eu tava esses dias no trabalho, na verdade não esses dias, foi ontem, e eu tava lendo a palavra, comecei ali em Mateus, e aí passou Mateus 6, depois Mateus 7, e aí eu já chegando ali em Mateus, eu não li exatamente Mateus 6, não foi o capítulo todo, eu acho. E depois o Mateus capítulo 7, quando chegou no final do 8, quando chegou ali no final do 7, para começar o 8, eu comecei a ler também. E aí, Deus me deu uma revelação da sua palavra, através daquilo que a gente muitas das vezes lê e a gente vê o que está escrito. Mas é como está lá em Lucas, no capítulo 24. 24, acho que 48, quando fala que Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. E aí, a palavra que Deus está nos trazendo hoje é Mateus capítulo 8, versículo do 23 até o 27. E a palavra está escrito assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorro, Senhor, nós vamos morrer." "Por que é que vocês são assim, tão medrosos?" respondeu Jesus. "Como é pequena a fé que vocês têm." Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: "Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas?" Olha só, Leandro Luiz, valeu, garoto, Deus abençoe aí, tamo junto, em nome de Jesus. E aí, a palavra de Deus, ela diz aqui, olha só: "Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que até manda? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Se a gente vai aqui para Mateus, finalzinho de Mateus, no capítulo 28, Jesus, ele diz aqui, Mateus 28, 18. "Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder, no céu e na terra." Deus deu a Jesus todo o poder, no céu e na terra. Agora, para ficar mais claro ainda sobre essa autoridade de Jesus, sobre esse poder do Senhor, vamos lá para João. João, capítulo 1. A partir do versículo 1, a palavra diz assim: "Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela." Era o próprio Jesus quem estava dando ordem à sua própria criação, porque os ventos foram criados por meio de Jesus. As ondas foram criadas por meio de Jesus. Então Jesus, ele tinha o poder, ele tinha a autoridade, ele tem o poder, ele tem a autoridade sobre os ventos, sobre as ondas, sobre as tempestades. Então, o que Deus, ele está nos querendo ensinar com essa palavra? O que é que Deus, ele quer revelar às nossas vidas nos dias de hoje? Como a palavra fala aqui,
em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 já inicia dizendo assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. O que Deus ele quer nos lembrar nesses tempos difíceis, nesse fim dos tempos que estamos vivendo, na nossa vida como pessoa, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida de trabalho, de escola, de faculdade, na nossa vida de ministério, na nossa vida como cristão. O que é que a palavra de Deus ela está dizendo? A palavra de Deus ela diz que Jesus ele entrou num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os seus discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Aí é que entra a primeira parte dessa mensagem. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, Jesus ele diz assim: ó, vem comigo, vamos ali, olha, vai aqui, faz isso. E aí a gente vai, né? A gente vai com Jesus, a gente faz como Jesus manda. Mas aí, olha o que a palavra de Deus ela diz. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que os discípulos eles falaram isso? Porque a palavra de Deus diz que de repente uma grande tempestade agitou o lago. Então, quando na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida ministerial, sabe? Na nossa vida mesmo como pessoa, assim, humanamente falando, as coisas elas começam a apertar, digamos assim. Se Jesus ele nos chama para que a gente vá, ou Jesus ele nos manda a gente ir, é porque ele já está lá. Não é que ele vai, não. Jesus ele já está lá. Quando Jesus ele falou para os discípulos assim, ó, vão a tal cidade, quer dizer, vão lá na cidade, na casa de um certo homem e mande ele arrumar, digam para ele que o Senhor vai cear aqui na casa dele. Aí vocês vão subir para o primeiro andar, lá vai ter uma mesa e tal. Por que Jesus ele disse isso? Porque na verdade Jesus já estava lá. Jesus ele já esteve ali, ele já falou ao espírito daquele homem, ele já preparou aquele lugar. Já estava tudo certo, já estava tudo pronto. Então, o que acontece muitas das vezes é isso. A palavra de Deus fala, Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os seus discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Agora, olha só a resposta que Jesus deu. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? A palavra de Deus fala aqui em Hebreus, olha só, Hebreus, no capítulo 10, eu acho que é o capítulo 10 mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que é o capítulo 10, mas eu não estou lembrando agora o versículo que diz a palavra. Não, é aqui, encontrei. 10:35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Olha só o que aqui a palavra de Deus ela diz aqui. Jesus perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? E a palavra de Deus ela está dizendo aqui em Hebreus 10:35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Né? Jesus, ele perguntou por que eles eram tão medrosos, mas ele não disse essa palavra de Hebreus para os discípulos. Ele disse: como é pequena a fé que vocês têm. Ou seja, Jesus, ele estava ao mesmo tempo que repreendendo os discípulos,
ao mesmo tempo que ele estava corrigindo eles, Jesus, ele estava os advertindo a que em toda a dificuldade da vida deles, em todas as situações que eles enfrentassem, que eles passassem, eles nunca perdessem a fé. Eles nunca, jamais deixassem de lado a fé, abandonassem a fé. Porque ele mesmo havia ensinado que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente do mundo, eles poderiam dizer para a montanha, sai daqui e jogue-se no mar, e assim aconteceria. Ou seja, na vida do cristão, tudo é a fé. Tudo é pela fé. Se a gente for ler Hebreus no capítulo 11, a gente já vai ver a história dos heróis da fé, e a gente vai ler muitas vezes a mesma expressão. Foi pela fé. Foi pela fé. Foi pela fé. Por quê? Porque a fé, ela é o que move o cristão. Porque ela é o que dá a certeza de que ele vai receber aquilo que ele está esperando. E é a convicção de que existem coisas que ninguém pode ver. Mas pela fé em Deus, por crer nele, simplesmente crer, como está em Romanos 4:6, simplesmente crer em Deus, simplesmente confiar nele, a nossa fé nele, como a palavra fala também em Hebreus, que Deus não é injusto, ele recompensa a gente, ele nos abençoa, ele mostra que é com a gente, que está ali ao nosso favor. Os discípulos, eles tiveram medo, mas Jesus corrigiu eles, Jesus repreendeu eles e advertiu a eles, dizendo para eles como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. É como a gente também acabou de ler aqui em Mateus 28:18, que a palavra de Deus está dizendo que Jesus mesmo disse, né? Cadê aqui? Vou abrir para a gente ler mais uma vez. Aqui. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Gente, que você tenha mais do que essa consciência, que você tenha essa fé em Cristo, de que Deus deu a ele todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. Que você lembre, como está aqui em João, capítulo 1, versículo 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra é o próprio Jesus. E a palavra está aqui em João 1:3, dizendo que por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Foi por meio de Jesus que Deus fez. E tudo que existe, como diz aqui, e nada do que existe foi feito sem ela. Então, nada que existe foi feito, senão por meio de Jesus. Tudo que a gente vê foi feito por meio de Cristo, e Cristo tem poder sobre tudo isso. Então, lembre-se de Romanos 8:28, quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus, não se preocupe, porque não vai ser a sua insistência que vai te fazer vencer essa aprovação, essa dificuldade. Não vai ser, digamos assim, a quantidade da sua fé. Não vai ser uma perseverança sobre propósito. Não que eu esteja dizendo que nada disso seja necessário, mas só existe uma coisa que vai te manter unido e ligado a Jesus e perseverante em suportar por causa dele. É o amor. Primeiramente, o amor que ele tem por você, porque a gente só ama ele, como diz lá a palavra, né? Que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor para Deus é apenas uma resposta do amor de Deus por nós. É apenas assim, é como se fosse um espelho. A gente Deus está diante da gente, nos amando, e a gente está respondendo por esse amor, porque a gente, pela gente, não consegue gerar amor para Deus. Tá bom, meus queridos? Então, como diz aqui a palavra, e aí voltando lá para Mateus, no capítulo 8, a gente vê o finalzinho da palavra quando diz assim: Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este?
que manda até no vento e nas ondas. E essa é a segunda parte da mensagem que eu quero trazer para vocês. Olha só qual foi a expressão deles quando eles viram Jesus com dureza ali, com firmeza, repreender os ventos e as ondas. Eles falaram: que homem é este? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? E aí o Senhor, ele me deu essa revelação de que a admiração que eles tiveram de Jesus naquele momento, como eles puderam ficar espantados assim, tão maravilhados, não foi porque eles viram Jesus fazer ali as ondas cessarem, os ventos pararem, se acalmarem, não. Foi porque eles receberam da revelação de quem Jesus Cristo é, e as vidas deles, o coração deles foram impactados. A mente deles ali naquele momento foi mudada. Elas receberam esta verdade, essa revelação da palavra de Deus, e brau! Essa presença de Jesus ali, esse poder de Jesus ali, a revelação de Jesus ali foi tão impactante, foi tão poderosa, que os caras chegaram até falar: que homem é este? Eu imagino o que os caras estavam pensando na hora, ou o que eles sentiram naquele momento, para chegar até essa expressão de dizer: cara, que homem é esse? Ele manda até nos ventos, ele manda nas ondas, ele manda no vento, ele tem poder, ele tem autoridade, sabe? Ele fala e o vento obedece, as ondas obedecem a ele. Então, eles tiveram uma revelação. E essa revelação foi o que deu o impacto na vida deles, e mudou a mente deles a partir daquele momento. Mudou ali a vida daqueles discípulos, mudou ali a forma como eles já olhavam para Jesus. A gente vai ver, tá aqui em Mateus 8. Depois disso, Jesus, ele cura, né? E aí ele vai lá, tá com Mateus. E aí a gente vai ver, quando chega em Mateus capítulo 10, Jesus, ele dando os ensinamentos aos discípulos, né? Dando as ordens, dizendo como deve ser, o que eles devem fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que num determinado momento da nossa vida com Deus, quando a gente está com Jesus e a gente olha para Jesus, não por aquilo que Jesus ele fez no ato de ter realizado o milagre, mas no resultado do que o que Jesus falou, ou o que Jesus fez em nós gerou. Então isso sim é uma revelação de quem Jesus Cristo ele é. E esse deve ser o nosso foco, não por aquilo que Jesus pode fazer, mas em quem Jesus é. Porque Jesus, ele não fez aquele milagre exatamente só para mostrar para os discípulos: olha, eu tenho poder, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Tá vendo aí? Mandei as ondas pararem e elas pararam, mandei o vento cessar e o vento cessou. Não foi isso, gente. Olha qual foi a pergunta, olha qual foi a pergunta que Jesus fez. Jesus, ele diz assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm. Ou seja, quando Jesus ele se levanta e ele vai ali na direção dos ventos, do vento e das ondas, e Jesus ele dá a ordem para que eles cessem, para que eles parem. Jesus, antes disso, já fala para os discípulos: olha, vocês não precisam ter medo, tá bom? O que vocês precisam ter é fé. Porque se vocês tiverem fé, vocês são capazes de fazer tudo. O próprio Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez, e fariam maiores ainda. Então, a mensagem que Deus ele traz para nossas vidas hoje é essa: que cada passo que você der seja pela fé, que você não olhe para a situação, que você não olhe para a circunstância, não fique reparando dos lados os ventos ou as tempestades, mas tenha coragem e fé em Jesus. Olhe para o alto. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12,
no versículo 1, se eu não estou enganado, onde os nossos olhos eles devem estar fixos, onde os nossos olhos eles devem estar colocados. E a palavra de Deus fala aqui, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então é isso, meus queridos, que vocês mantenham seus olhos fixos naquele que dá forças a vocês. E vocês lembrem-se também de Filipenses 4:13, que fala que todas as coisas podemos em Cristo que nos fortalece. E em Salmos capítulo 23, versículo 1, quando diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E façam como diz Salmo 37, versículo 4 e 5. Faça do Senhor o motivo da sua alegria, e Ele realizará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho a Ele, confie nele, e o mais Ele fará. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham esse dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Eu quero agradecer também a cada um de vocês aqui que estão assistindo, Leandro, Luiz, Emilai Gomes, a Jennifer, Cauane. Compartilhem esses vídeos na rede social de vocês. Gente, eu não tenho muito costume de falar essas coisas. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas toda vez que eu faço um vídeo, eu sempre acabo assim, né? Tipo, eu falo, né, o que Deus manda, e aí eu termino, valeu aí galera, e pá, tchau, fui. Mas aí, hoje, quero fazer diferente, né? Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, comenta também aí o que Deus falou ao seu coração, porque isso é muito importante, você tá abrindo o coração, colocando assim em comentário aquilo que o Espírito Santo ele falou a você. Vamos usar esse negocinho aqui, ó, chamado celular, a internet, para que a gente possa tá espalhando a palavra de Deus. A gente tá pregando as boas novas de Jesus, sabe? A gente não pode estar lá pessoalmente, mas a gente está aqui, ó, pelas as telinhas, né? A gente pode estar aqui enviando, que o Espírito Santo vai estar falando, o Espírito Santo vai estar agindo, e a gente sempre em oração por essas vidas, por esses propósitos. Então, aproveitando também, se inscreva no canal se você não é inscrito. Esse vídeo eu vou estar... eu tô fazendo aqui agora no Facebook, mas eu vou estar postando ele logo daqui a algum tempo lá no canal do YouTube. E eu vou deixar o link aqui para vocês nessa postagem aqui desse vídeo. Vou estar deixando também especificamente só o link lá do canal no Facebook para vocês estarem se inscrevendo. E é isso, gente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu amo vocês e glória a Deus. Aleluia. Amém. Valeu.